Boa noite, alunos. Então, vamos começar a terceira aula síncrona, abordando hoje assunto da aula experimental dessa semana, que foi a gravimetria. Nós fizemos a determinação de cálcio em suplemento alimentar. Não sei se todos vocês assistiram a aula. Eu tive problema sério, né, ontem de fazer a renderização, porque ainda não tive tempo de aprender a usar um editor, né, mais profissional, tipo Vegas ou DaVinci Resolve, de tal maneira que eu ainda dependo de usar o Windows, editor do Windows. Só que ele é muito ruim, ele não usa a placa de vídeo do computador, ele usa só a placa-mãe. Ele demora, às vezes, 4 horas para renderizar, 1 hora e meia, por exemplo, e correndo risco, né, de travar. Principalmente quando você mexe com... Se você usa o computador para outra coisa, por exemplo, para ver e-mail ou para entrar na internet, se abre uma tela aqui, às vezes ele trava. Eu descobri isso ontem. Foi 4 tentativas, desde madrugada falhou, de manhã também falhou, depois durante a tarde, só à noite eu resolvi parar definitivamente, deixar quieto. Aí ele ficou 3 horas quietinho, sem eu mexer nada. Inclusive, ele trava até se tem descanso de tela, né? Quando entra aquele descanso de tela, às vezes eu reparei que também, filho da mãe, trava. Então, eu até tirei o descanso de tela, como chama? Depois de um certo tempo, entra uma imagem, né? Fica bolhas, né? Essas coisas, né? E tirei. Aí, finalmente funcionou. Mas foi árduo, e só consegui postar, então, ontem, meia-noite. E esperando que vocês pudessem dar uma olhadinha, né, na prática. Eu creio que a maioria já deu uma olhadinha na prática, mas depois vocês veem com cuidado, com calma. É uma prática longa. O que é importante dessa prática, que a gente vai discutir hoje, são os assuntos teóricos da prática experimental. Tudo bem? Porque não adianta você só fazer a prática ou ver a prática sendo feita se você não entender os fundamentos. O mais importante de qualquer disciplina, mais importante do que fazer, é entender. Né? Porque se você entende, você pode futuramente fazer por conta própria. Você tem que entender e saber como proceder no laboratório, como fazer uma pesagem, usar a vidraria correta, usar uma chapa elétrica, um forno mufla, todas as operações unitárias no laboratório, né? Diferenciar destilado de água deionizada, para quando eu vou usar uma água destilada ou água deionizada, eu posso usar a torneira, né? E várias questões ligadas ao laboratório dia a dia de suma importância, principalmente na parte quantitativa, que é a atual disciplina de vocês. Então, a aula de hoje, eu pretendo, então, abordar alguns assuntos lá da detenção gravimétrica de cálcio e também discutir algumas questões da lista de exercícios que eu passei para vocês. De exercício não, atividade assíncrona. Quanto aos grupos, eu fiz lá uma tabela com 8 grupos, certo? Só que 8 vezes 2, 16 alunos, que eu estava fazendo uma previsão de 16 alunos, 8 grupos. Primeira pergunta que eu faço, eu gostaria muito, né, certamente deve ter um CDF aí na turma, alguém que se destaca, eu gostaria muito que essa pessoa fizesse um grupo sozinha, ou seja, ela sozinha. Eu, quando era aluno, tinha a idade de vocês na graduação, eu sempre pedia ao professor para fazer grupo sozinho. Eu não gostava de fazer dupla ou triplo. Por quê? Porque sempre as pessoas se escoravam em mim. Eu era um ótimo aluno, entendeu? Eu sempre tirava notas máximas. E todo mundo queria fazer grupo comigo. Claro, porque é muito confortável para essa pessoa, né? Não fazer nada. E eu tenho que colocar o nome dessa pessoa. Então, eu já falar com a professora, tem como eu fazer sozinho o trabalho? Né, o relatório, aí ela permitia, ótimo, eu fazia. Então, os tempos mudaram, tá, pessoal? Hoje em dia tem muito corporativismo e eu afirmo a vocês, vocês só vão crescer profissionalmente se vocês trilhar seus próprios passos, né, seus próprios caminhos. Vocês têm que ser o mais autodidata possível. Não tem um par de alunos. Sim, um vai fazer sozinho. Pode ser você, Jordana. Você quer fazer esse trabalho sozinho? Não quer, não, ela vai fazer comigo. Ah, tá vendo? Já tem as panelinhas, né? Não, a gente trabalha Melhor bem você fazer junta. trio, professor, porque aí dá certinho. Não, eu sei, moça. É porque, historicamente, vocês já formam duplas, né, triplas, amizades, né, desde quando você entra num curso de graduação.
e isso vai até o final. Por um lado é muito bom, né? Questão de relação de amizade, não sei o quê. Mas profissionalmente vocês têm que evitar esse tipo de quase corporativismo, porque vocês acabam dividindo tarefas. Então, em vez do aluno aprender 100%, muitas vezes ele aprende metade, porque, você faz metade, eu faço metade. E aí sempre haverá essa deficiência. O legal é que o aluno chama a responsabilidade para si e faça. Deixa eu fazer tudo, eu quero fazer tudo, eu quero aprender muito, entendeu? Mas isso de cabeça de cada um, tá, pessoal? Não estou aqui para questionar condutas. Mas, professor, como o grupo não é grande, vai ser dupla, eu acho que não tem necessidade de fazer sozinho. Vai ser dupla, então a pessoa vai aprender do mesmo jeito. Depende, tá, Jordana? Eu acredito que você tem uma pessoa séria, uma pessoa bem assim dedicada, mas existem historicamente, não é minha reclamação, todos os professores falam isso quando eles veem a avaliação após atividades assim, que há realmente uma deficiência, um defasamento entre o que o grupo responde, né, em dupla e o que é cobrado individualmente. Então, às vezes, historicamente, já temos um ano dando atividade assim, isso é uma reclamação geral, eu converso com outros colegas, pares lá do departamento, e certamente também o pessoal da física e outros setores, e isso está virando uma normalidade, entendeu? Essa deficiência, entendeu? De aprendizado, porque é difícil realmente você fazer esse aprendizado remotamente, e mais que isso, uma deficiência, tipo assim, existe muito corporativismo, né? Quer dizer, um aluno ajuda o outro, tem alunos que não faz nada, entendeu? Simplesmente coloca o nome, porque sempre tem alguém fazendo por ele. Então, cada um vê o seu futuro, né? Se é isso que ele quer para a vida, sempre tem alguém fazendo as coisas para si. Isso não é legal, você aprende pouco. Então, se o professor, nesse momento, se eu fosse um de vocês, professor, tem alguém que quer fazer sozinho? Eu falei, sim, professor, eu levantaria a mão, na hora, entendeu? Mas os tempos mudaram, não sou obrigado, né? Eu posso também, na minha condição, pedir que alguém fique sozinho. O problema é fazer um sorteio para ver quem vai ficar sozinho? Seria injusto. Então, eu pergunto, se não tiver ninguém que queira fazer grupo sozinho, eu vou ter que... Fala, Roberto. Professor, posso tentar dar uma outra alternativa? Na outra alternativa é fazer grupo de 3, ponto final. Não, mas sim, não, calma. Você mantém as duplas. Aí ficaria apenas um trio. Como são 6 questões por dupla, teoricamente, vamos colocar assim, 3 questões por pessoa. O grupo com trio faria 9 questões. Seria uma forma de ser justo. Manter o mesmo número de pessoas. Pode ser, Roberto, pode ser. Sua sugestão é plausível, é boa. A outra sugestão era diminuir o número de questões para uma pessoa sozinha também. Mas eu acho que eu vou acatar a sua sugestão, Roberto. Eu aumento, então, para 9. Pode ser? Pode ser? Por mim, tá ok. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos manter, então... são quanto? 15, né? Dá 7 grupos. Não, desculpa. 7 grupos. Não é isso? Sendo que o grupo que for fazer o grupo de 3, ele terá que fazer 9 questões. Eu passei para vocês 6 questões. E vocês, então, vão escolher mais 3, tá bom? Vocês decidem mais 3 questões nesse grupo, desse trio, tá bom? Fechou? Fechou. Tá. Pessoal, vocês entenderam. Vocês vão fazer um sorteio entre vocês. Vocês vão escolher, eu quero fazer o G1, eu quero fazer o G3, eu quero fazer o G4. Aquela lista desse baseado. Fala, Thaís. A gente já sorteou, já. Já? Então tá. Então vocês têm uma semana a partir de hoje para entregar lá no sistema e vocês... eu só vou pedir que vocês, lá no título, né, do seu trabalho, você coloca assim, grupo 3, grupo 2, não, e coloca o nome dos alunos, tá bom? Porque... outra questão, pessoal, para evitar problema que aconteceu no passado, cada aluno, o trabalho pode ser igual, já que é um grupo, por exemplo, grupo de 2, mas ambos os alunos do grupo, todos os alunos do grupo, têm que postar, mesmo que seja o mesmo trabalho, tá bom? Para poder lançar a nota no sistema, senão ele vai ficar sem nota. Tá bem claro isso? Entenderam? Sim, né?
Então, mesmo com um colega, deixa que eu faço tudo, né? Tá bom, você é minha amiga, você pagou uma cerveja para mim, eu faço tudo para você. Mas a única coisa que essa pessoa que não fez nada vai ter que fazer é pegar a cópia desse material, né, desse grupo. Eu não vou querer saber quem é letra de quem, porque eu não conheço vocês, não estou perto para saber quem realmente respondeu, mas vocês têm que postar, cada um posta o seu grupo, né, mesmo que seja iguais. Está bem claro isso, né? Porque senão não tem como lançar nota, tá bom? Pode falar, Thaís. Por que tá amarela aquela questão? Por questão de gravimetria? Ou tem alguma coisa diferente? Por quê? Como que é? Tem, lá naquela tabela tem uma parte que tá amarela. Por que tá amarela? A gente tá... Amarela é para separar, porque aqui são as perguntas de gravimetria. Se você olhar lá de número... Eu vou até abrir aqui. Eu vou deixar aberto aqui, vou precisar daqui, só um segundo. Atividade 5. Essas são as questões que eu passei para vocês. Estão vendo aí abrindo, né? Todo mundo viu abrindo aí, não é isso? Sim. A questão de 19 a 24 é gravimetria. Só para separar do restante do grupo, né? Aí as primeiras, as 18 questões iniciais, sobre introdução ao laboratório, calibração, segurança, tá bom? Pessoal, olha bem, hoje, se der tempo, se vocês quiserem, a gente pode discutir algumas coisas aqui que vocês não ficar claro para vocês. Esse material aqui, eu aproveitei do semestre passado, que eu dei análise instrumental, né? Lógico, mais profundidade. Mas nada impede que você responda de forma completa isso, porque vocês vão fazer alguma pesquisa na internet sobre esses assuntos, caso vocês não saibam direito. Mas praticamente todos os assuntos aqui eu falei rapidamente nas aulas síncronas, né, que nós já tivemos, as 2 aulas síncronas. Eu comentei, e também nas aulas gravadas experimentais, principalmente lá na segunda aula de calibração, né, de vidraria, e na primeira aula, introdução ao laboratório, tá bom? E essa aula hoje eu vou estar reforçando alguns assuntos aqui, tá? Então é óbvio que eu não vou ficar respondendo literalmente, detalhadamente cada questão, para simplesmente depois vocês copiarem o que eu falei. Não tem sentido, né? Eu quero que vocês vão para a internet, peguem os livros que vocês têm e tentam responder alguma dessas questões. Por exemplo, o que é controle de qualidade analítica? Se 3 rotinas necessárias para o laboratório para manter tal controle. Então, ainda nessa aula, eu posso eleger uma ou outra questão aqui que eu explico rapidamente, tá bom? Só não vai dar tempo para falar de tudo. Beleza? E caso vocês tenham dúvidas, né, assim, que não conseguiram sanar na internet, no trabalho, aí vocês mandam via o próprio sistema, né, a dúvida lá no mural. Né? No sistema tem um mural aqui, ó, que eu recebo, né, eu mando informações, vocês também podem mandar informações para mim. Eu só vou pedir que, através da Thaís, vocês me avisem via WhatsApp, porque eu não tenho costume de ficar abrindo isso todo dia, tá bom? A Thaís pode ser representante do grupo aí, da turma, aí ela fala assim, olha, tem um aluno com dúvida não sei o quê, né? Você pode gravar aqui a dúvida dele, aí depois ela repassa para o aluno, tá bom? Beleza, pessoal? Oi? Tudo Beleza, bem? professor. Beleza, professor. Tá. Eu preciso que vocês realmente participem mais, tá bom? Estamos com 15, 14 alunos agora, não é isso? Não sei se tem 14. Não sei. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 6 mais 7. Não é isso? Dá 13 alunos agora, tá bom. Vamos lá, galera. Professor, rapidinho, na lista, a questão 9 não está marcada com X, eu acho. Não? Uau, é mesmo? Poxa, será que eu falei nessa? Deixa eu ver. Eu vou pegar a lista aqui, a lista está aqui. A questão 9. Eu acho que a 10 está marcada 2 vezes, ou a impressão minha. Peraí, a questão 9, será que eu errei? Pior que e errei mesmo. Pior que, caramba, olha que eu. Essa questão 9, ela tem que ser marcada assim. Eu tirei sem querer aqui. A 10 foi marcada 2 vezes? Deixa eu ver. Na verdade, tem um erro aqui. Esse 9 era para estar o X aqui do lado. Vocês façam isso. Quem for G2, tá vendo quem for G2? Vai ser a questão 9, tá bom? Tem um erro que eu vou ter que repostar lá. Quem for grupo G2, faz a questão 9, tá? Deixa de fazer a 10. Esse xizinho aqui passa para 9. Pronto, resolveu o problema. Beleza?
Sim, né? Tá. Vamos continuar, então. Eu vou colocar aqui pessoas, mostrar todos. Não quero isso aqui, não. Quero fechar isso. Tá. Porque aqui eu consigo ver vocês aqui do lado. Vamos lá. Então, tá. Vou começar, então, abordando a prática. Pessoal, todos vocês conseguiram ver parte da prática postada ontem, meia-noite? Alguém não conseguiu ver nada? Eu consegui assistir, professor. Não, eu só quero saber quem não conseguiu. Assim, nada. Professor, não consegui assistir essa aula, não. Mas quem? Só você, Roberto? Mais alguém? Eu, infelizmente, tive um problema familiar e eu não consegui estar assistindo. Pessoal, presta atenção. Eu não preciso que vocês justifiquem. Né? Cada um tem seus problemas, falta de tempo. Essa questão pessoal, eu não preciso saber, tá bom, pessoal? Eu só preciso que vocês me informem o status quo de vocês para eu moldar a minha aula em função da dificuldade de vocês, tá bom? Então, eu só quero saber o seguinte. Professor, como o senhor mandou ontem à noite, eu não tive tempo para... Júlia, eu entendo, Júlia. Eu sei, não tive tempo. Não preciso, para a gente não delongar a aula, a gente ser mais focado, eu só preciso o seguinte, eu preciso saber quantas pessoas não assistiram a aula. Roberto, mais alguém? Ele fala assim, sim, não. Só isso, eu não preciso nem saber quem está falando. Roberto? Eu também não assisti, não. Tá, leite 2, mais alguém? Tá, então só temos, a maioria então já viu mais ou menos a aula, certo? Então eu vou abrir a aula aqui, a parte teórica dela, a apostila. Cadê? Tá aqui, a apostila teórica e prática. Então, pessoal, o nosso curso quantitativa, vocês estão vendo a tabela aí, né? Tá com um bom tamanho? Tá bom, né? Vou aumentar para mais aqui. Melhorou assim? Tá bom. Olha bem, como eu comentei na aula experimental, gravada, essa técnica gravimétrica é um método antigo, tem mais de 100 anos praticamente, que ainda é utilizado em alguns casos específicos, mas com o avanço da tecnologia, e hoje em dia tudo é mais rápido, né? Eu lembro que eu sou da época que não tinha celular, né? Quando eu era jovem, né? Você tinha que, tudo que você for pagar, você tinha que enfrentar fila de banco, e hoje em dia você faz tudo isso com Pix, com internet, então realmente é muito mais rápido. Hoje em dia você já tem informação na ponta do seu... Natália, está dando algum eco aqui no seu... Está pitando aí no seu celular, tá? Alguma coisa aí. Ok, vamos lá. Eu vou falar nisso celular, deixa eu desligar o meu aqui, para não ser interrompido. Vou colocar no vibrador aqui para não... Aí, pronto. Ok. Então, hoje em dia, pessoal, as coisas são muito mais rápidas, entendeu? Não tem sentido a pessoa ficar 4, 6 horas, 8 horas fazendo uma marcha gravimétrica, né? Que é muito tempo, né, para o analista. Né? Hoje, a mão de obra é cara, né? Você tem que usar esse técnico, o seu funcionário, para coisas mais nobres do que ficar esperando 3 horas lá para poder fazer uma filtração, para fazer uma calcinação ou mais. Então, você pode fazer análise de cálcio rapidamente com a absorção atômica. Em questão de meia hora, você já tem a sua resposta. Ou uma técnica CPOS, outra técnica qualquer. Tem várias técnicas possíveis para analisar cálcio. Complexometria EDTA também, que é uma técnica titulométrica. Então, em alguns casos, a gravimetria ela é interessante, principalmente para amostras simples, que não tenha tantos concomitantes, tantos interferentes. Ok? Porque ela é uma técnica absoluta, é uma técnica relativamente exata. Né? Quando é bem feito, você tem uma ótima exatidão de sua técnica. Ela não é comparativa, né? Não é comparativa, é relativa, entendeu? Por quê? Porque você vai pesar uma massa, né? Aí você compara a massa do seu produto que contém 100%, né, a pureza 100%, né, o produto que você obteve, em relação à massa da amostra. E aí você tem um valor assim, mais ou menos absoluto. Lógico que você tem erros associados a ela. Por exemplo,
você tem que garantir que sua precipitação seja quantitativa, né? Você tem que ter um meio reacional, um reagente precipitante que garanta essa alta precipitação. E aí, pelo menos acima de 99,9% de precipitação. Isso é fácil do ponto de vista químico, né? Você tem que moldar a sua condição do seu sistema, seja em termos de pH, agentes mascarantes, né? Agentes complexantes para complexar a interferência e permitir que o analito de interesse precipite. Você pode fazer isso. Então, esses são os métodos analíticos. Tem os procedimentos ali para, antes de você fazer a precipitação propriamente dita, você eliminar seus interferentes ou impedir que eles precipitem conjuntamente. Feito isso, fazendo todo um processo de filtragem correto, né, de lavagem, né, depois de calcinação, e tendo a temperatura de calcinação adequada, você consegue transformar aquela sua amostra inicial e o composto de interesse num outro composto. O composto precipitado pode ser depois secado, calcinado da forma que ele foi precipitado, ou você geralmente transforma esse composto precipitado num outro mais estável, uma certa temperatura, que geralmente 1000 graus, a exemplo de um óxido, que tem uma estequiometria muito bem conhecida. Então, se você tiver essas condições estabelecidas, você realmente vai ter uma marcha bem exata, tá bom? Então, a gravimetria, ela é bom no ponto de vista de exatidão. Eu não vou falar nada sobre a precisão, porque eu, praticamente, raras vezes, eu fiz um estudo gravimétrico. Tipo assim, pegar uma amostra e digerir ela 3 vezes, né? Fazer um processo, então, de precipitação em triplicata. Eu, praticamente, nunca fiz isso na minha vida, no ponto de vista de... Se eu fiz, não me lembro, né? Do ponto de vista de analítico, entendeu? Para obter uma média de padrão. Eu não posso, então, falar sobre a precisão, mas eu imagino que deve ser uma boa precisão também, já que isso para amostras não complexas, amostras mais simples. Exemplo. Alguém pode me dar um exemplo de uma amostra simples que eu posso utilizar para análise de cálcio? Que é exata e precisa? Análise de cálcio por gravimetria. Quem imagina aí? Pergunta de avaliação assíncrona, né? Perguntas de avaliações futuras. Pessoal, eu preciso que vocês participem, tá, pessoal? Poderia repetir a pergunta, por favor? Eu desejo fazer uma análise, uma marcha gravimétrica para cálcio, né? Nós fizemos suplemento alimentar. Eu acho que não é tão simples suplemento alimentar. Mas alguém pode dar uma dica de uma amostra tecnológica, ambiental, geológica, né? Alimento, que for, uma amostra. Pode ser leite ou sol, não sei. Pressão, uma amostra que ela é indubitável, né? Ou seja, ela é batata, fácil para fazer análise de cálcio, entendeu? Que vai gerar boa exatidão, uma boa precisão. Vocês, dentro de casa, tem uma amostra que todo dia vocês comem. Casca de ovo? Perfeito, Jordana. Casca de ovo. Eu imagino que seja uma amostra boa. Por quê? Porque a casca de ovo, ela é feita basicamente por quê? A casca de ovo é constituída de quê, pessoal? Cálcio. Não, cálcio sim, mas qual é o composto da casca de ovo básico? Hein? Pessoal, o que tem na casca de ovo? Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, claro. Carbonato de cálcio. Deve ter algum pouco de fosfato, fosfato de cálcio, não sei. Teria que ver na internet qual é a constituição exata da casca de ovo. Deve ter alguma proteína, alguma coisa ali, entendeu? Não sei. Deve ser pouco, mas isso é pouco. Outra amostra também seria o próprio mármore, né? Mármore mais puro, vamos dizer assim, né? Seja um mármore calcítico ou dolomítico. Quando fala dolomítico é porque tem uma certa parcela de magnésio, né? Mas o oxalato de magnésio, se eu me engano, é solúvel. Então, nessas condições de pH que nós precipitamos, o que precipita é cálcio. Então, Calcário também poderia ser uma amostra, professor? Qual? Calcário. Sim, é isso que eu falei, o calcário. O calcário, né, é tanto calcítico, que é cálcio puro, né, carbonato de cálcio, ou dolomítico, que é aquele que contém carbonato de cálcio com um pouco de magnésio, né? E são rochas, minerais, né?
É o que se encontra na natureza. Você tem o mármore, 100% cálcio, que é calcítico, que tem um teor bem alto de cálcio, e o outro que é dolomítico, que tem magnésio, tem um percentual relevante de magnésio. Mas aí, depois vou na internet, lá no Wikipedia, e ver as diferenças disso, a constituição desse tipo de mármore. Mármore é uma amostra ótima para fazer essa prática. Mármore, o casca de uva, porque ele está praticamente 100%, esse carbonato de cálcio está praticamente puro. Então, não sofre muita interferência. No processo de precipitação, não arrasta conjuntamente outros concomitantes, outros metais que poderiam ser precipitados com oxalato. A exemplo de, sei lá, ferro, titânio, alimentos com carga mais alta, né? Com carga 3+, 4+, você entende? Porque o oxalato é um ânion precipitante que deve formar muitos compostos insolúveis, com a grande parte da tabela periódica. Certamente o oxalato só do grupo 1 e 2 são solúveis. Beleza? Mas eu não vou afirmar quais os oxalatos são solúveis, porque tem que ver a tabela sobre o dado dos oxalatos. Mas, a exemplo de sulfatos, né, fosfatos, boratos, né, carbonatos, geralmente precipita tudo da tabela periódica, exceto o grupo 1 e 2, né? E o grupo 2 tem também vários ânions que precipitam com eles, exemplo, sulfato, né? Mais o quê? Sulfatos, fosfatos também são precipitáveis, hidróxidos também são precipitáveis do grupo 2. Sendo que o grupo 1, ele é universal, né? Todo sal do grupo 1, que é o alcalino, em geral são solúveis, excetuando um ou dois casos específicos. Nós já falamos isso na primeira aula. Que é o cobalto nitride de sódio, para prestação de potássio e o amônio, vocês já estudaram isso em qualitativa, e o acetato de zinco uranilo, que é um reagente específico para a precipitação do sódio. E também o perclorato, que precipita altas concentrações de potássio mais. Mas fora isso, basicamente só assim, o grupo, os elementos de transição que formam precipitado com uma gama ampla, né, de ânions. Pessoal, então, ótimo, cálcio, tranquilo. No caso suplemento de vocês, no vídeo que eu mandei para vocês, se não me engano, eu obtive, deixa eu pensar, a amostra, a gente teria que abrir lá o vídeo, né? Eu acho que estava previsto 64% teórico, né? Deixa eu ver se eu anotei isso, eu trouxe as anotações. Era, professor. 64, e eu acho que nós obtemos 57, uma coisa assim, né? 58, não foi isso? Foi. Então, quer dizer, houve uma diferença, se não me engano, de 6% de erro, tá? Em relação ao previsto. Eu até comento no vídeo que essa diferença pode ser, em parte, devida à informação não tão fidedigna do fabricante. Ele está dizendo que tem lá 67%, ou, se não me engano, são para 2 comprimidos, são 1.600 miligramas de carbonato de cálcio, não é isso? Para 2 comprimidos. Sendo que 2 comprimidos tem 2,51 gramas, se eu não me engano. Então, ele fala que tem 1,6 gramas em carbonato de cálcio. Dividido 1,6 por 2,5, não é isso? Aí dá 60 e tantos por cento, lá, 67%. Que ele fala 64%, beleza? Então, é isso que você deveria obter no seu comprimido. E eu obtive 57%. Então, pode ser que o fabricante esteja falseando um pouco seus dados, ou, que eu acho mais plausível, é que o método que eu fiz, devido à rapidez, né, analítica, não tive todos os cuidados necessários, né, na parte de precipitação, controle mais rigoroso de pH, a parte de filtração, de lavagem, né, do material, e também a parte de calcinação, e finalmente a parte de primeiro carbonização, depois calcinação, né, pode ter havido perdas, né? Talvez eu calcinei demais, né? Pode ter havido perdas. Isso que é mais plausível. Tá bem claro? Ok. No caso do suplemento alimentar, essa diferença de 100% menos 64%, porque o fabricante diz que só tem 64% de carbonato de cálcio.
Vocês chegaram a pesquisar na internet, vocês são farmacêuticos, certamente isso é mais competente de vocês. O que poderia ser essa diferença? Devido a quê? Quais compostos estariam ali? Vocês têm ideia? Até para me ensinar? Deve ser os componentes para agregar volume, como amido, essas coisas que usa. Mas específico em relação a suplemento alimentar, você sabe o que eles colocam? A gente fala amido, fala outras coisas, né? Carga, é chamado carga, né? De algum produto, seja manufaturado, né? Seja tecnológico, um produto comercial, seja alimentar. Você coloca, às vezes, carga, ou seja, você coloca coisas para agregar. Às vezes, para dar cor, para dar peso, para dar viscosidade, para dar textura, para dar gosto, né? Tudo isso é possível, né? Para neutralizar a acidez, e assim vai. Eu acho também amido, mas além de amido, você tem ideia que pode ser mais? Talvez estabilizantes, não sei. Aí não sei, essa é na área mesmo de bioquímica, né? Farmacêutica, não sei. Tem que fazer uma pesquisa. Tem uns estabilizantes físicos, só que eu não lembro de cabeça agora o outro nome. Eu não sei o que isso coloca, porque é uma diferença razoável, né? Você tem 37% aí, né? Tem uma quantidade de vitamina D lá naquele produto, mas é coisa de microgramas, então isso não conta, né? Deve ser, não sei, realmente eu não sei. Além de amido, o que eles poderiam estar colocando? Não tenho nem ideia, entendeu? Mas isso cabe de curiosidade, se alguém quiser depois me responder, tá bom? Porque isso o fabricante não informa, né? Ele não fala lá, né, o que tem. É o segredo dele. Certamente, se ele colocou aquilo a mais, é para dar um diluente, né? Ele quer diluir um pouco. Se bem que é bobagem, né? Ele podia vender um comprimido menor, já por 100%. Eu não sei se tem a ver pelo fato de não agredir demais o estômago, né? Assim, sei lá. Se bem que carbonato de cálcio é insolúvel. Então, eu juro que eu não sei, tá? Se alguém pesquisar para mim, depois me informar, professor, eu entrei aqui na constituição de um fabricante, sei todo o processo de fabricação deles, e olha, além de amido, ou não tem amido, tem tais constituintes, entendeu? E para tais funções. Olha, daí tem até um trabalho de mestrado aí. Trabalho de graduação. Né? Mas eu não vou pedir relatório com vocês, tá bom? Não vou pedir, não, embora... Oi. Acho que não tem como você colocar 100% do fármaco no suplemento remédio, não sei. Porque, igual o Jonathan falou, tem que ter um estabilizante também, tem que ter algo para moldar também. Exato. A Mas gente não sabe ainda porque a gente não fez a matéria. Vocês vão estudar no curso de vocês processos de fabricação de medicamento e os principais componentes? Vocês vão estudar isso? Tem essa disciplina? Sim, professor, vai ter. Tá bom. Então tá. Se vocês nesse semestre não responderem, futuramente vocês mandam um e-mail para mim falando assim, professor, eu descobri. Até lá já até esqueci. Mas eu também posso pesquisar isso, é só ter tempo. Eu posso também desvendar isso. Tá bom. Pessoal, então, é óbvio que esses constituintes a mais, né, eu espero que eles não precipitem o oxalato. Observe que nós tivemos um erro para menos, não foi um erro para mais. Se fosse para mais, acima de 64%, eu poderia especular que outros constituintes do remédio precipitaram o oxalato, né, tipo outros metais presentes. Mas isso não aconteceu, eu tive um erro para menos. O que deve ser algum processo na filtração eu perdi material, não sei, entendeu? Na calcinação também eu perdi material, eu calcinei tempo demais, né? Pode, de repente, uma parte do carbonato de cálcio estava na outra fase, alguma fase orgânica ainda solúvel, né, de carbonato e volatilizada, ou seja, quando ele chega a 1000 graus, de repente você tem uma perda desse composto volátil de cálcio, uma temperatura menor. Isso também pode acontecer, mas também não saberia. Tem que fazer um estudo mais detalhado, tá bom? Tá. Então, só para recapitular aqui essa prática, né, nós trituramos e pesamos o comprimido. O comprimido cada comprimido tinha, se não me engano, deixa eu ver, 800 miligramas, não é isso? O que estequiometricamente daria uma massa grande lá para depois fazer a pesagem final. Então, eu resolvi triturar o comprimido,
e depois tirar uma massa, se não me engano, da ordem de 700 miligramas. Está tudo anotado lá no papel que está dentro da aula assíncrona, gravada. Depois a gente dissolveu com ácido clorídrico. Aqui eu cometi uma pequena falha, não sei se pode ser uma falha, né? Teria que testar, fazer um paralelo. Que eu dissolvi com ácido clorídrico, 6 mol por litro, né? 1 para 1, e era para, depois dessa etapa aqui da ácido clorídrico, ter colocado água e filtrado, porque não me interessava a parte sólida filtrada, né? A parte sólida, né, que está retida no fundo do becker. Só me interessava o filtrado, que contém o cálcio livre, né? Após quando você coloca ácido clorídrico, ele reage com carbonato, o ânion carbonato, formando CO2 mais água. E ele liberta o cálcio fica livre, na forma agora de cloreto de cálcio, né? Tem o ânion cloreto do ácido clorídrico e cálcio 2+. Nesse momento, eu deveria ter filtrado, só que acabou que eu esqueci. Eu coloquei o oxalato, né? Juntei os 25 mililitros já com a água quente lá, transferi 200 mililitros já previamente quente, coloquei o vermelho metila para fazer um controle pH e adicionei o oxalato. Fiz o controle pH, ou seja, tornei ele levemente ácido para dissolver, para eliminar esses núcleos previamente formados. E depois, lentamente, eu fui colocando hidróxido de amônio, né? Tá vendo aqui, ó, gosto de hidróxido de amônio, vocês estão vendo aqui no texto. E lentamente foi gerando a precipitação homogênea. Beleza? E aí foi precipitando até que o pH ficou levemente neutro, né? Ou seja, mudou de vermelho para amarelo. A zona de viragem desse indicador vermelho metila é da ordem de 4,5, 5. Então, se ele ficou amarelo, ele já deve estar com pH acima de 5, 6, mais ou menos. Que está na faixa levemente neutro ou levemente alcalino, tá bom? Nessa condição, você tem um teor alto de oxalato, capaz de atingir o KPS do cálcio. Vocês fizeram a teoria, né, no semestre passado, teve prática de quali ou também foi tudo teórico? Foi tudo remoto? Vocês fizeram prática mesmo de quali? Foi tudo remoto, professor. Então, o professor gravava as aulas no laboratório e mostrava, não é isso? Isso, ela passava alguns vídeos no YouTube, gravava. Entendi. A pergunta que eu faço assim, ela certamente explicou teoria, né? Porque a teoria de equilíbrio químico para vocês, não é isso? Não, foi desmembrado, desculpa, foi desmembrado. Teve primeiro a disciplina de teoria, não é isso? De equilíbrio químico. Inclusive, eu tive uma turma, se não me engano, um tempo atrás, não lembro. Isso, foi separado. E depois teve a parte prática, baseado naquela teoria de vocês, beleza? Então, há quanto tempo vocês viram a parte teórica de equilíbrio químico? A parte que é chamada qualitativa, que para vocês é chamada de análise química analítica 1, né, teórica. Foi há um ano atrás, meio ano atrás, ou mais? Foi um ano atrás, mais ou menos, eu acho. Um ano atrás. Tá. Certamente a professora de vocês deve ter falado bastante lá de ácido base, né, de complexação, oxidação, precipitação, não é isso? A pergunta que eu faço é a seguinte: vocês entenderam bem aqueles conceitos de ácido base, né, a questão de tampão, né, ácido fraco, vocês sabem fazer cálculo, né, de ácido fraco, base fraca, ácido forte, base forte, anfólito, tampão, tudo isso está bem recente ainda na mente de vocês? Sim ou não? Na minha não está muito não, professor, já tem bastante tempo que a gente viu, acredito que a maioria aqui também. Renata, Jordana, Roberto, se pronunciam. Faz Mariana. tempo, professor. Alguns conceitos a gente esquece. Porque você fala. Mariana, mais 4 pessoas, que não sei quem que é, tem que olhar lá. Deixa eu ver pessoas. Mais 4 pessoas. Tamires, Thalita, Thaís, Roberto, Renata. Tem que revisar algumas coisas, professor. Tá, então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer o seguinte, não tem problema não.
eu só preciso realmente que vocês interagem comigo. Quando vocês não entenderem... Fala, Roberto. Professor, só uma dúvida quanto a uma fala que o senhor disse lá do próprio roteiro, sobre a virada do tampão de vermelho, eu acho que é vermelho de metila, né? Que é em torno de 4, 5. Isso não seria uma solução ligeiramente ácida e não, por causa da faixa de pH, o certo seria o neutro, uma faixa de pH acima de 5, 6, ligeiramente ácida. Ligeiramente ácida, sim, levemente ácida, sim, claro. Não, é porque aqui está escrito ligeiramente alcalina, e eu fiquei um pouco... Não, mas olha bem, quando ele muda a viragem, ele vai acontecer lá para 5, pH 5. Então, é como você não está usando um pHâmetro, né, que dá o pH correto, assim, exato, né, o pHâmetro instrumental, e como também não usei papel, não fiz teste com papel de pH da Merck, aquele papel com tirinhas, né, que dá mais ou menos... Tem um erro aí de 1, né, mais ou menos 1 a 2, né? Então, esse valor é estimado. Não importa se ele está levemente ácido, né, muito fraco, porque, imagine, pH 5 é 10 menos 5 molar, né, de H+ livre, é bem baixo. Ou se ele está levemente básico. Então, por isso que ele faz assim, ó, a solução deve estar neutra, levemente ácida ou levemente alcalina. O que não pode é estar super ácido. pH abaixo do 1, 2, lá para 1, 2, 3. Porque aí não vai precipitar o oxalato. Por isso que eu estou falando. Se eu falar uma coisa e vocês não entenderem, vocês me perguntam. Lembrar, o ácido oxálico, ele tem 2 constantes, né, de ionização. Não, ácido oxálico, exato. Como ele é tem carga 2 menos, né, ele tem 2 a constante. Então, essas constantes, e agora eu não vou saber aqui de cabeça, não sei onde que eu notei isso, pensar, eu tenho aquele quadro, deixa eu ver, aquela tabela, aquela minha apostila antiga, deixa eu ver, apostila teórica, apostila prática, apostila teórica de quantitativa. Deixa eu abrir aqui a apostila teórica de quali, que eu vejo isso, peraí, apostila teórica de quali. Tá. Vamos pegar aqui Quanti 1, não, que é Quali mesmo. Quali. Apostila teórica, apostila revisada, apostila quantitativa. A melhor é essa aqui, eu acho que é a corrigida, tá? Da modificação, revisada corrigida, esta. Tá? Porque eu paguei um aluno um tempo atrás, um aluno de química, para digitalizar. Hoje a apostila está mais bonita, entendeu? Cheio de sacanagem aí, ó. Mas... com mais dados, né, de química geral, né, eu explico até sobre logaritmo, tá vendo? Eu mostrei essa apostila para vocês, né? Isso aqui está naquela material complementar, que eu coloquei lá no primeiro dia de semana de aula. Lá tem várias coisas sobre cinética, equilíbrio, falo também dessa aula aqui, inicial, sobre atividade. Quem ainda não aprendeu atividade, lá vocês dão uma olhadinha lá, recapitula, né? Quem não foi meu aluno de quali, eu acho que eu postei também minha apostila para vocês aí. Eu acho que sim. Quem não foi aluno meu de qualitativo, de química, lá então define todos, né? Passo a passo, né? Ácido base, depois vem ionização, conceito de atividade, ácidos polipróticos, monobásicos, tampões, anfólitos, depois vem a parte de precipitação. Mas eu só quero ver aqui nessa minha apostila as constantes de ionização. Ácido oxálico, eu falei, né? Oxálico, está aqui. Ele tem 1,25, 4,29, ou seja, ele tem 2 grupos, 2 prótons bem ácidos, né? 1,25, 4,29. O segundo próton do ácido oxálico é mais forte ainda do que o ácido acético. Significa que o ácido oxálico, como um todo, ele é um ácido mais forte do que o ácido acético. O ácido acético, você lembra, né? É 4,74, o pKa dele, né? Ácido acético, que é 4,74. A constante do ácido acético é 10 elevado a menos 4,74. Enquanto do ácido oxálico é 10 elevado a menos... Primeiro constante, menos 1,25. Segunda constante, 10 elevado a menos 4,29. Ou seja, então, é óbvio que, como a constante que são maiores, 10 elevado a menos 1,25. É quase 1000 vezes maior que a do ácido acético. Ou seja, o ácido oxálico, ele é 1000 vezes mais forte, pelo menos, aí tem que fazer o cálculo direitinho, do que o ácido acético. Então, é óbvio que
esse ácido, ele desprotona facilmente, né? Ele liberta muito oxalato. E esse oxalato livre, ele precipita cálcio ou qualquer outro sal insolúvel dele. Mas, por outro lado, se ele também liberta muito H+, né, esse H+, em equilíbrio, ele impede, né, ter um equilíbrio lá, né, mas assim, ele, tipo assim, dificulta essa desprotonação, até que alcance o equilíbrio. Se o meio estiver muito ácido, foi o caso, né, você colocou ácido clorídrico para dissolver a sua amostra, então o meio está muito ácido. Então, se a acidez for, tipo, negativa, né, ou seja, o teor de ácido final é maior que o molar, então o pH fica negativo, né? O molar seria pH igual a 0, que é menos log disso, né? Aproximado, tá, pessoal? Não estou fazendo aqui a correção pela atividade. Vocês já estudaram atividade, né? Força iônica, atividade e tudo mais, né? Equação de Debye-Hickel, eu espero que o professor de vocês tenham explicado isso, que são conceitos importantes até para a vida profissional, acadêmica de vocês no futuro, mestrado, doutorado. Vamos lá. Se você tem um meio muito ácido, né, muito hidroxônio livre, ele vai protonar o oxalato, impedindo que, diminuindo a concentração de oxalato e dificultando a precipitação do cálcio. Então, você tem que fazer esse controle. Se você começa a colocar base, você vai desprotonando o ácido oxálico, ou tirando esse H+, livre, né, o hidroxônio, ou hidrônio, como alguns queiram chamar, e por consequência, você liberta, você aumenta o teor de ânion oxalato, e aí você começa a precipitar mais. Você tem essa precipitação seletiva controlando o pH. E isso também foi assunto lá de química, né, de qualitativo, né, química, equilíbrio químico, né, lá de qualitativo. Lá, quando eu dou aula, eu mostro esse processo de precipitação seletiva, né, variando o pH, você vê o nível de precipitação, 99,1%, né, de precipitação, que nós chamamos de quantitativo, né, qual é o pH que você precipita quantitativamente ferro sem precipitar, sei lá, cobalto, exemplo, né? Qual é o pH para você precipitar seletivamente cálcio sem que precipite magnésio, ou sei lá, um outro estronço? Então, esse tipo de pergunta é uma pergunta-chave, importante para uma marcha real, né, de separação. Então, o equilíbrio químico, para vocês que não são farmacêuticos, não tem tanta importância, mas para um químico que está no dia a dia, quer fazer separações, é de suma importância, né? O entendimento de cálculo de equilíbrio químico, porque a partir desses cálculos simples, você pode fazer previsões mais corretas antes de ir para o laboratório e fazer realmente sua prática, para não ficar errando demais, né? O que não pode, tipo assim, eu vou fazer um trabalho, eu acho que é pH 4, mas você na prática, depois fazendo o cálculo correto, olha, deveria ser pH 10, poxa, você está errando demais, né? Você não vai obter nada do que você esperava. Aí é um erro crasso, né? Bem grotesco. Então, você tem que ter a teoria para poder embasar o experimento. Ninguém vai para o laboratório sem ter um embasamento teórico antes, porque pode fazer bobagem, pode até dar fazer um acidente em alguns casos. Ok, pessoal, vamos voltar então ao que eu estava falando. Eu estava falando da prática de atividade, A5, não, aqui, prática, pochila prática farmácia, aqui. Pessoal, então é isso aí. Você regula, então, eleva o pH um pouco, já que ele estava muito ácido devido à presença de ácido clorídrico, neutralizando lentamente, e à medida que ele vai neutralizando, você vai libertando o ânion oxalato, ele vai lentamente precipitando cálcio. E isso daí dá tempo de maturar, né, de crescer o precipitado, né? Você não pode fazer uma supersaturação, jogar demais rapidamente, precipitar um agente precipitante muito concentrado, porque você gera muitos núcleos, né? Na minha aula experimental, até comenta essa questão, né? Quando você jogar dinheiro numa janela, você tem muita gente ali para pegar dinheiro, cada um pega um pouquinho. Mas se você fecha o sistema e deixa ele se reorganizar, né? Os pobres ficam mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, né? Porque os mais fortes vão extrair dinheiro dos mais fracos. Isso acontece microscopicamente. Aqueles núcleos que começaram a se formar, né? Tem alta energia livre de Gibbs superficial, né? Porque a energia livre de Gibbs superficial aumenta com a área.
Então, se eles são pequenos, a relação área-volume é maior. Eles tendem é igual com uma criança, né? Um ratinho, ele tem, por exemplo, porque os animais pequenos, mamíferos pequenininhos, são muito rápidos, né, elétricos. Como o mussaranho, se não me engano, o mussaranho americano, ele vive pouco tempo, né? É igual um hamster também. O hamster vive só 3 anos. O mussaranho também, eu acho que é 3 anos. E ele tem que ficar 24 horas comendo. Ele come, dorme um pouquinho, porque ele é muito elétrico. O coração dele, sei lá, acho que deve ser 200 ou mais batidos. Eu acho que até mais. Eu acho que é coisa de... É mais que 200 batidos por minuto, se não me engano. Eu já vi vídeos sobre mussaranho, né, na internet. Eu achei incrível. E depois ele procria e depois, de repente, ele morre, né? Ele tem uma única procriação, acho que é 1 ano que ele vive. Depois, simplesmente, ele morre. Porque ele é uma bomba relógio. Então, na natureza é assim, pessoal. Se você tem muita área, a relação área sobre volume é muito alta, é o caso do mussaranho, né? Você gasta muita energia ali, perde energia ali, você tem alta energia ali de superfície, troca com calor, com o ambiente, muito fácil, por isso você tem que ter uma bioquímica muito rápida. Então, a mesma coisa para cristais. Se você faz uma supersaturação, você cai muito material precipitante, você, naquele ponto onde caiu o agente precipitante, ele supersatura, gera muito núcleos e poucos cristais. Mais nucleação e pouco crescimento de cristais. E nucleação é ruim para você. Se você gerar um material coloidal, porque você tem quintilhões de núcleos pequenos, né, a nível de nanômetros, né, até mesmo micrômetros, você tem dificuldade de filtrar. Ou você perde o colóide pelos poros do filtro, ou você obstrui tudo, e com isso dificulta a filtração. A filtração fica muito lenta, porque você previamente obstruiu todos os poros com material coloidal. Isso é indesejável na marcha analítica. O ideal é você ter cristais graúdos, né, bem crescidos. Pode falar, Thaís. Só para me situar, então isso que você está falando está relacionado com contaminação por adsorção, ou não? Aí tem outra questão, já foi até a pergunta da lista, né? Quando você faz uma supersaturação, coloca rapidamente o seu agente precipitante e o seu precipitado coalesce, precipita conjuntamente, você tem vários problemas associados. Um deles é esse que eu estou falando. Você não dá tempo de crescer o precipitado. Como você pode fazer isso? Fazendo envelhecimento precipitado, deixar quietinho de uma noite para outra, né? E com isso ele lentamente vai se amadurecendo. Aí você tem a cimentação, você tem a maturação de Oswald, né? Você tem aperfeiçoamento de cristais, você tem vários fenômenos que vão acontecendo físicos e químicos que melhoram o crescimento, né? É mais ou menos a ideia do vinho, né? Um vinho que fica mais tempo, né, quietinho lá, ele fica maturado, né? Ele fica com gosto melhor, entendeu? Então, isso também acontece, né? Um senhor de idade, né, que certamente é mais sábio, tem mais sabedoria, tem mais tranquilidade, tem mais sapiência e mais conhecimento. Por quê? Porque ele viveu mais tempo, né? Ele já consegue corrigir as falhas, né? Ele consegue se situar melhor no ambiente do que uma pessoa que é muito jovem, né, e brigão, grita demais, quer dar tiro em todo mundo, entendeu? Quer brigar com todo mundo. Por quê? Porque é um ratinho, o cara está naquela fase de rato, de muita energia superficial, ou de coelho, né? Ou seja, um beija-flor também é uma máquina, uma bomba, né, calorífica, né? Porque o beija-flor também é super rápido. Em geral, pessoal, animais pequenos têm essa bioquímica, né? Essa biologia mais rápido que os animais maiores. Um elefante é mais lento, uma baleia é mais lenta, né? E assim vai. Pessoal, voltando então a essa pergunta da Thaís, você sempre busca maiores cristais, porque facilita a filtração, porque você tem grãos tão grandes que aí a água, né, o líquido, passa pelos cristais e não há obstrução dos poros. Além disso, você evita o quê? A contaminação do seu precipitado, porque quando ele é muito coloidal, ele acaba tendo uma área superficial grande, ele aumenta a coprecipitação, né? Porque que é a interação, que pode ser por químico-sorção ou físico-sorção, né? Físico-sorção é um processo mais de força Van der Waals, uma força mais simples, né? E você pode ter chamado quimi-sorção, que chega até a formar ligações covalentes ou ligações mais iônicas com o seu interferente junto com o seu
produto de interesse. Né? Então, você tem que evitar essa coprecipitação, essa sorção geral, né? Sorção é um termo mais geral, que inclui coprecipitação, absorção, adsorção, né? Pós-precipitação, são vários fenômenos que acontecem. Vocês sabem a diferença entre a absorção e a di com D, sorção? A absorção. A dissorção é só pensar, por exemplo, papel ou nanopartícula, o que vai grudar, absorver, vai entrar. Imagina um papel com água, por exemplo. Você está falando de absorção ou adsorção? Eu falei de adsorção. De é igual a esponja, né? De lavar a louça, não é isso? Isso. A dissorção vai grudar. Vão ter poros ali na superfície de contato, onde vai grudar a substância. Por exemplo, eu quero remover um corante da água. Eu uso uma nanopartícula que tem uma... Thaís, eu só vou corrigir a sua português. Não é grudar. Você poderia falar assim, ele vai ser ocluso, ele vai ocluir, ele vai, tipo, prender, né? Ele vai encapsular, né, o seu líquido, por exemplo, ou o seu outro produto. Isso é absorver. Então, uma esponja, né, que é um polímero, né, uma esponja sólida, ok? Que é uma mistura de um sólido com gás, como ele tem muitos poros, né, como, por exemplo, uma esponja em geral, né? Pode ser, se fosse líquido, seria espuma, né? Mas no caso de sólido, a gente pode chamar de uma esponja. Então, ele oclui água ali e também outros materiais sólidos por um processo mais físico, né? Um processo mesmo de oclusão. E qual é a diferença para a dissorção? Oi? Thaís? Thaís? Tá na linha? A dissorção é uma substância que fica retida ali. O quê? A dissorção. Pelo que eu aprendi que a dissorção é uma substância que fica retida ali, entendeu? Retido? É. Não, mas aí... Grudar. Alguém pode complementar a Thaís, Letícia, Júlia, Jordana? Eu quero que vocês Em participem. vez de ficar retida, elas ficariam na superfície de uma substância? Exato, Renata. A dissorção tem mais a ver com essa interação superficial, entendeu? Mas por isso que eu falei. Não, diferente, Thaís. Quando você fala absorver, ele está ocluindo. Você não está preocupado com uma interação na superfície. É um processo físico de oclusão, absorção, entendeu? É o caso da esponja. Quando você pega a esponja, né, você tem água ali, você aperta a esponja, sai toda a água, concorda? A camada de água que fica ainda interagindo com a superfície do sólido, da espuma, né, ela é muito pequena. Você, apertando essa esponja, você vai libertar a água absorvida. Mas a água adsorvida não sai. A água dissolvível é um fenômeno mais superficial. Então, carvão ativado, ele quando limpa, né, faz uma depuração de água, você está preocupado ali, não é com o problema de absorção de impureza, é a dissorção. O carvão ativado, quando é finamente dividido, ele tem uma área superficial de metros quadrados por grama. É uma área gigantesca. Então, através do fenômeno da adsorção, com letra D, né, ele consegue reter impurezas microscópicas a nível de ppm, ppb. Por isso que ele é usado para purificar a água. Entendeu? Então, por isso que eu citei a nanopartícula, porque sim, mas você a nanopartícula também tem uma superfície de absorção ali, tem poros, só que ele consegue pegar substâncias que estão na solução por ppm, então melhor que o carvão. É a mesma coisa que o carvão faz, só que melhor, mais barato. Sim, Thaís, só que você falou duas coisas ligadas a absorção, e está incorreto. A absorção, quando você fala de nanopartícula, de carvão ativado, você está falando de di com D, a dissorção, e não de absorção. A absorção é o que acontece com uma esponja comum de lavar louça, entendeu? Isso é a absorção. Agora, a absorção não interessa muito
para estudo científico, né? Porque é um fenômeno mais físico mesmo, é mais de poros, né? Por exemplo, quando você faz aquele filtro de areia, não tem aquele fio de areia inicial com areia com barro, alguma coisa assim e tal. É a primeira parte do filtro, né? Um filtro básico assim. Ali você tem mais o fenômeno de bisorção, com B, né? Porque você está querendo incluir partículas grandes, sólidos, grandes, entendeu? Material que vão ficar retidos, né? Quando estiver descendo o leito, né, de filtragem. Só que lá embaixo tem uma camada de carvão ativada. Aí, nesse momento, você tem a purificação, o refino desse processo de retenção de material indesejado. Lá no carvão ativado, você está interessado agora na com letra D, sorção. Então, são dois fenômenos historicamente distintos, entendeu? Agora, o difícil é saber quando termina um e começa outro. Mas é bem claro que os fenômenos são distintos. Está bem claro isso? Está bem entendido? E no processo da adsorção, você tem a chamada coprecipitação, né? Quando você está falando de outros materiais, principalmente iônicos ou polares, que se juntam ali. Então, a coprecipitação é um tipo de adsorção. Mas existe também a chamada quimissorção, que já forma uma ligação química, né? Você tem também a pós-precipitação. Ele não, por questão cinética, o processo de retenção é lento, então só depois de um tempo que começa a precipitar, chamada pós-precipitação, né? Na verdade, a precipitação pode ser até feita fora, né, da superfície cristal. Pós-precipitação é uma precipitação tardia, né? Não tem uma ligação direta realmente com a questão da dissolução. Mas a questão é essa, é uma questão meio semântica, mas é bem clara isso, né? Pessoal que mexe com nanotecnologia, né? Pessoal que mexe com carvão ativado, com nanocompostos, essas coisas, eles estão estudando a dissorção, aí tem a isotermo de Lemery, tem vários tipos de... Então, se você abrir aqui a parte teórica, da apostila teórica, né, vai ter um momento que eu vou falar sobre gravimetria. Eu acho que eu mandei esse apostila teórica para vocês, se eu não me engano. Posso depois conferir. Lembrar que na minha apostila teórica tem toda a revisão de estatística básica. Quem tiver ainda com dificuldade básica de estatística, é uma revisão simples, né, bem assim, sintética sobre estatística. Distribuição de frequências, né, gráficos mais gráficos, distribuição normal, distribuição T de student, teste de hipóteses. Aqui você, para metrologia, pode fazer alguns testes, perguntas tipo, será que a precisão desse método é melhor que a precisão do outro método? Será que a média desse método é comparável ao material de referência certificado? Né? A minha exatidão foi boa? Eu posso dizer que esse método é melhor, é mais exato que o outro método, ou tem exatidões similares? Todas essas perguntas são respondidas estatisticamente por teste de hipótese. Não sei se vocês estudaram isso, né? Eu acho que, quando dei aula para vocês muito tempo atrás, eu acho que eu comentei isso nas primeiras aulas, porque realmente é uma coisa, tem que ser um curso à parte isso, né? Mas vocês já tiveram estatística, né? Eu creio que vocês devem ter estudado isso no curso de vocês. Também tem rejeição de resultados. Eu quero pegar essa parte de gravimetria. Cadê? Eu acho que é para cá. Não, é no final. Gravimetria, eu acho que está como final aqui. Então, nesse material aqui, várias perguntas que eu lanço lá na apostila, na atividade assíncrona, está respondida aqui, tá bom? Análise gravimétrica. Quem vai fazer mestrado em química, né, e principalmente na área físico-química, vai estudar formação de precipitado. Aí tem várias teorias de formação de precipitado, tipo precipitados, né, cristalinos, graúdos, pulverulentos, finamente cristalinos. O nosso aqui, oxalato de cálcio, ele é considerado finamente cristalino, né, e não é totalmente cristalino, como um clorato de potássio, né, como fosfato de amônio, magnésio, que isso aqui tem o nome de estruvita, né, o fosfato de magnésio e amônio, é o estruvita. Na natureza existe esse mineral, tá bom? É um mineral mesmo, né, geológico. Isso é encontrado na natureza. Ok. E eu tenho uma aluna de doutorado que ela está trabalhando com isso, para usar em adubo, né, na agricultura. E ela faz muita análise lá no meu laboratório, entendeu? Tanto BCP, faz vários testes lá, entendeu? Um trabalho de doutorado que está fazendo. E ela obteve esse material com o xixi dela mesma. Ela e mais os colegas dela foram fazendo xixi num container, depois, como o xixi é rico em fosfato, é rico em amônio, mas não tem muito magnésio, aí eles fizeram o quê? Colocaram sal de magnésio.
regularam o pH e aí gerou esse precipitado, que é um teste identificatório para fosfato. Lembra que lá em qualitativo vocês fizeram isso para testar fosfato, tá bom? Ou magnésio também, você pode usar isso para testar magnésio, presente de magnésio. Outros precipitados, granulosos, de flocculação colóide, que são aqueles mais hidrofóbicos, né, tipo areia de prata, e tem os gelatinosos, que são hidrofílicos, que são aderentes à água, né, caso de hidróxidos. Os hidróxidos são muito gelatinosos, né, difícil filtração, difícil separação, né, eles se aderem muito fácil na superfície e também formam tipo um gel, né, na solução. Vocês fizeram isso também na marcha qualitativa, lá na qualitativa, no semestre anterior. Quando você estuda gravimetria, né, assim, uma parte de físico-química, mecanismo de prestação, vão existir algumas... Aqui está explicando a questão de supersaturação relativa, né, mas não vou passar isso. Mas aqui você tem alguns modelos, né? Tem cadê? Deixa eu ver. Não, aqui, foi antes mesmo. Cadê? Aqui, ó. Isotherm de Linebury, Freundlich, deixa eu ver. Tá aí, aqui, ó. Não é isso, não. Não, é aqui mesmo, para baixo. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí, né? Aqui mostrando alguns processos. É um gráfico que tem dois. Aqui tem precipitação lenta, tá? Isso aqui eu acho que eu pergunto também nas questões. Envelhecimento precipitados, também fez essa pergunta. Aqui, ó, com precipitação. Quando você entra letra D, a dissorção superficial, né? Você tem dois tipos de compressão. Por adsorção, formação de solução sólida. Você também tem a oclusão, né? Então, tudo isso aqui são processos de adsorção. É uma oclusão, pessoal, na superfície. Não é oclusão no seio, é um buraco lá da esponja, né? Porque aí já está mais para absorção. Quando você estuda a dissorção superficial, eu estudei isso no meu mestrado, né? E o pessoal de físico-químico, no meu caso, mestrado, eu trabalhava com a dissorção de outros metais, por exemplo, em óxido de manganês, né? Para ver qual a capacidade de óxido de manganês, que eram nodos de manganês, né, que encontraram no oceano, para ver a retenção de urânio, tório, né, que eu trabalhava com urânio, tório e terras raras. Então, eu fazia esse estudo de dissorção para saber ter uma estimativa da área superficial, né, e a força de ligação entre esses polivalentes, íons polivalentes, com óxidos, né, que tem essa capacidade forte de adsorção, como óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de manganês e outros. E aí que você tem algumas isotermas, né, tem de Langmuir, né, tem o tal de Freundlich, né, e outras, tá? Isso aí é coisa mais teórica mesmo, para ver curva, isoterma de adsorção, que o pessoal, às vezes, aí da morfologia faz, né, outros estudos aí, só que eles fazem isso não com sólido, eles fazem com animais, né? Eles vão dopando, né, animais, rato, no caso, com vários contaminantes, elementos tóxicos, e vão vendo a capacidade, né, de deposição isso no osso, no tecido, né? Então, isso tudo tem a ver com essa parte também. Lá, no caso, não seria dissorção, seria um processo mais de absorção mesmo, né? Mas que também segue modelos, tá bom? Modelos matemáticos. Existe, o que eu falei, essa fase sólida pode posteriormente ser precipitado, né? Mas isso é muito raro, tá, pessoal? Exemplo aqui, ó. Separação de mercúrio, cobre, zinco por sulfeto. Então, você pode ter um processo aí de separação de cálcio, magnésio com oxalato. Se você tiver um alto teor de magnésio no seu meio, primeiro precipita o oxalato de cálcio, mas se você deixar o magnésio quieta lá, a solução em contato, ela pode começar a precipitar oxalato de magnésio, tá? Então, isso não é interessante. É uma questão de cinética química. Então, se você precipitou, né, você tenta separar logo, né, o seu sobrenadante do precipitado, para evitar um processo posterior de pós-precipitação. Eu também falei sobre macete diminuir a contaminação na aula, tá bom? Do laboratório. Então, também é pergunta de prova aí de vocês. Lavagem não remove contaminação, devido exclusões. Olha, eu vou deixar aqui, nessa aula 5, tá passando aqui, é só vocês parar, congelar, vocês leem isso aqui, tá bom? Tem alguns macetes aqui, alguns precipitantes orgânicos também, né, que vocês podem usar.
livros de analítica, tipo Harris, Skug, Otto Oliver, por exemplo, aquele Vogel, o Bacan, tem vários livros. Eles vão te falar uma lista, tabela de agentes precipitantes possíveis, tá bom? Você pode botar na parte dos macetes? Só para rapidinho? Então, aí depois você congela aí e você olha. Pelo amor de Deus, não vão copiar exatamente como está escrito aqui não, hein? Porque é plágio. Você escreve suas palavras... Só queria saber mesmo. Tá bom. Aplicações diversas, tem várias aplicações, tá bom? Operações da análise gravimétrica, é tudo isso, por isso que é demorado, precipitação, filtração, lavagem, secagem, calcinação, esfriamento e pesagem. Isso aí, às vezes, precisa de 5, 6, 8 horas, tá? Por isso que não é tão usual mais. Pessoal, essa parte de gravimetria, eu acho que eu já falei bastante sobre ela, né? Os problemas que houveram, né? Nós tivemos o erro devido, provavelmente, a um processo muito acelerado, né, da prática. Houveram cortes, então, na prática, por isso que vocês vão ver que o vídeo tem... Você vai ver que tá uma imagem pula para outra, por quê? Porque tinha que esperar resfriar, tinha que esperar processar, reagir, né? E tudo isso toma tempo. Só macete, antes de eu terminar com um assunto que eu quero rapidamente falar, macete, por exemplo, para evitar contaminação, olha, lavagem não remove contaminação devido a inclusões ou oclusões ou pós-precipitação. Então, se está incluso, é muito difícil tirar. Ou ocluso, né? É uma diferença também semântica. O que é incluso e ocluso? Incluso e ocluso. Isso também é português meio chato, né? Ocluso está preso lá dentro de um bolsão. Incluso, eu não consigo também ver, agora não me lembro literalmente essa diferença. Vamos lá. Macete, baixa supersaturação. Claro, porque aí você fazendo uma prestação homogênea, né, que é uma prestação que você muda o pH ou a temperatura no sentido de libertar lentamente o ânion precipitante ou o cátion precipitante, é o caso da tiocetamida. Quando vocês fizeram a marcha qualitativa, a gente trabalha com tiocetamida. Como você faz uma prestação com tiocetamida? Ela é uma molécula orgânica. Então, você aquecendo a tiocetamida, você, por calor, termólise, você liberta o ânion sulfeto, monohidrogênio sulfeto ou sulfeto. E aí ele reage prontamente, já que tem um KPS muito alto, com os metais de transição. E aí precipita lentamente sulfeto metálico, né? Mas para poder gerar sulfeto, eu tenho que aquecer a solução, tá? E esse aquecimento gera uma reação lenta de decomposição de tiocetamida. Então, isso é o que nós chamamos de precipitação homogênea, pois você faz uma precipitação em todo o seio de solução, e não localmente. Porque se você joga reagente localmente, você tem uma grande concentração de composto precipitante ali na área da solução, e ele gera supersaturação, gera muitos núcleos, gera muita gente com pouco dinheiro. Ou seja, você gera material coloidal, que não é interesse seu. Você quer que o cristal cresça, para poder ficar barrudo, grandão, e aí facilmente precipitar por gravidade, mais fácil filtração e ocluir, absorver, coprecipitar, menos interferência, menos porcaria, entendeu? Conclusão, pessoal. A baixa precipitação é um dos macetes. Ou também lavar. Aqui não está escrito a digestão. Sim, digestão e envelhecimento precipitado. Você deixar de uma noite para outra para poder fazer amadurecimento desse material, né, desse precipitado. Pessoal, então faça prestação homogênea quando for possível. Se não for possível, faz uma agitação vigorosa da sua solução e jogue lentamente, né, o seu agente precipitante, sua solução precipitante, para manter o mais homogêneo possível e evitar a supersaturação. E outra questão que não está inclusa aí é quando você for fazer a filtragem, né, você lava o seu filtrado, né, o seu resíduo que está no filtro, com algum sal que foi o mesmo contendo íons no mesmo agente precipitante. Exemplo, eu precipitei com oxalato de amônio 4%. Então, por que não lavar com oxalato de amônio 0,2%? É melhor do que lavar com água, porque o oxalato de amônio, ele favorece 0,2%, ele favorece a possível precipitação de cátions em solução que ainda não precipitou, e além disso, ele lava as impurezas que possam estar aderidas ao precipitado. Porque troca iônica, tem um íon sódio, aí ele é ocupado pelo íon amônio,
entendeu? Tem o hidrocloreto, nitrato, sei lá, alguma coisa, ele é ocupado, há uma troca com o íon oxalato. Então, com isso, você aumenta, talvez, um pouquinho mais a precipitação e, além disso, você expulsa, né, interferentes. Você expulsa, né, intrusos ali naquela superfície do seu precipitado. Tá? Esses são os macetes. Pessoal, já está acabando a aula. Eu vou, então, finalizar essa parte aqui de gravimetria, que eu acho que eu expliquei plenamente tudo que vocês precisavam saber, parte teórica e prática. Lembrar que numa prova assíncrona, né, que vocês vão ter provas assim, eu posso passar cálculos, breve, a partir da próxima semana a gente vai começar a fazer cálculo estequiométrico, né? Eu queria que vocês refizessem esse cálculo que eu fiz lá, né, na aula assíncrona. Inclusive, na lista de exercício, algum grupo aí pegou a parte de cálculo. Tem uma questão que eu falo. Na prática realizada, use os dados gerados, que está lá na aula, gravado, e demonstre, faltou um N aqui, né? Demonstre os cálculos realizados. Calcule o erro final da análise e aponte os possíveis cálculos para a diferença no TU. Isso a gente já discutiu, né? Foi discutido agora. Tá? Então, esse tipo de cálculo vai começar a acontecer, principalmente em titulometria. Titulometria é toda a base de cálculo estequiométrico. Se alguém tem dificuldade de cálculo estequiométrico, eu expliquei na primeira aula, né? Está lá com material já postado sobre esse assunto, que é estequiometria. Foi a aula de revisão de química geral, né? Está lá no material de vocês, na Classroom, é só vocês assistirem e fazem estudo, façam exemplos, né? Exercícios sobre estequiometria, porque essa é a alma da química. Pessoal, eu vou, então, devagar mais 5 minutos, né? Se vocês puderem ficar mais um pouquinho, só para discutir rapidamente alguns assuntos aqui. Lembrar que essa atividade assim, vocês vão apresentar somente na quinta-feira, à meia-noite. Então, eu vou dar mais um dia. Então, hoje não deu para explorar muito essas questões, tem muita questão aqui, mas vocês vão tentar fazer. E na próxima quinta-feira, quando eu estiver falando de volumetria de aço base, eu tiraria uns 15 minutos, 10 minutos para tirar ainda dúvidas de vocês. Tá bom? Então, vocês vão tentar fazer. Se alguém tiver dúvida, na próxima aula a gente pode discutir essas dúvidas. Vamos lá. O que é controle de qualidade analítica? Eu acho que eu comentei sobre isso. Alguém pode me responder? 30 segundos para responder. Hein? Algum Cristo na aula me responde o que é controle de qualidade analítica. Eu falei isso na aula experimental e na aula 1, na aula 2 e também na aula gravada, né? Laboratorial. Professor, seria as calibrações que são feitas, como, por exemplo, as calibrações, né? As que são feitas nos... Não, os controles... Assim, os controles de metrologia. Quais mais? Pessoal, primeiro eu vou falar o que é norma. Que alguém pode definir o que é norma 17025? Na internet está bem explicado isso, né? Também eu falei sobre isso. O que se pode definir o que é ISO 17025? É uma regulamentação de normas que a empresa tem que seguir para entrar dentro de um padrão, para poder certificar ou... Esqueci outra palavra. Mas é uma regulamentação de normas que tem que seguir. Perfeito. Você certifica métodos que você usa, e se você tem um conjunto de métodos que solicita, né, avaliação, né? Desculpe, um avaliador interno, uma avaliação externa. A pessoa precisa ter uma certificação para depois ter uma acreditação. Ela precisa seguir essas normas. Você vai certificar a porrada de métodos, depois métodos então, são validados, são certificados, e aí você pode solicitar a um órgão superior metrológico, por exemplo, o Inmetro, né, ou a um representante do Inmetro, para poder dar acreditação ao seu laboratório. E nesse momento você tem o selo de acreditação, né? Todo mundo acredita que o seu laboratório, a sua empresa é ótima. Então, é um conjunto de normas, sim,
dentro daquela visão de norma 9000 e outras que existem. Tem norma ambiental, tem norma de gestão, tem normas de organização, né, que é a 9000, tem normas de, sei lá, tem quase norma de segurança, né? Tem várias normas por aí. Então, a 16000 está mais voltado. Tem a parte de direção, que é ampla, que eu mostrei para vocês, eu acho, na aula de vocês aí, né? Naquele material, na aula número 1, aquele material sobre metrologia, a primeira semana. E também tem na parte de ensaio, né? A parte de ensaio, que envolve a parte de validação e também a questão de qualidade do laboratório, né? A questão vamos dizer, condições ambientais do laboratório. Então, resumindo, o que é controle de qualidade analítica? O que é o controle de qualidade analítica? É o controle de todo o seu processo, né, e ações que possam gerar incorreções, né, não conformidades dentro de um plano, de uma norma maior, tipo ISO 17025. Então, dentro desse controle, você deve, né, monitoramento de temperatura do ambiente, se essa temperatura possa modificar calibrações ou medidas instrumentais. Isso é óbvio que a temperatura na maioria dos casos, vai mudar. Exemplo de usar vidrarias, usar balança, usar equipamentos cuja temperatura mude, né, essas propriedades. Então, temperatura, calibração sistemática dos seus equipamentos, verificações também, né, calibração de pH-metro, validação de reagentes, controle da estabilidade de reagentes, né, ter formulários adequados para poder fazer esse controle ao longo do tempo, para ver o que está na validade e o que não está, né? No caso, preparar soluções que você usa corrente, você tem que fazer um estudo de estabilidade para verificar se esse reagente ainda está adequado, e para isso exige titulações periódicas ou determinações ou análise periódica dessa solução ou do seu material, entendeu? Isso é controle de qualidade analítica. Garantir uma boa acessibilidade ao laboratório, garantir, por exemplo, que todo mundo vista com vestimenta adequada, que não traga impureza para o seu laboratório, né? Sua capela, se tiver fluxo laminar, você tem que garantir que isso sempre esteja bem dentro dos padrões. A qualidade da água sua também está dentro de padrões, né? Ela pode ter uma condutividade maior que 10 microsímens por centímetro. Se não puder, você tem que controlar que, a partir de hoje, para a sua vida, até você falecer, que seja sempre dentro daquele range, aquilo que você espera. O seu instrumento tem que estar calibrado e dando resposta condizente com o material de referência. Tudo isso é controle de qualidade analítica, tá bom? Bem amplo, né? Oi. Sim, mais amplo do que imaginava. Então, a última pergunta, pessoal. Alguém tem ideia que é carta de controle? Tem a ver com controle de qualidade analítica. O que é uma carta de controle? Para que serve? Rapidinho. É a última pergunta que vai finalizar a aula, tá bom? Exceto se vocês quiserem adiantar um pouquinho mais. São Esse controle? Entendi. Carta de controle. São certificados que você tem? Não é certificado, não. Certificado é de instrumento ou de vidraria, lembra? Que é assunto também de questão aí. Certificado é que você vai atestar que aquela vidraria está correta, ela está exata, ela é precisa. Aqueles POPs? Quê? Oi? Seriam aqueles protocolos ou é diferente? Carta de Não, controle? também não é protocolo, não. Carta de controle são cartas para você garantir o seu controle de qualidade analítica. Exemplo, eu quero fazer carta de controle para monitorar a temperatura diária no laboratório. Então, 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, eu faço uma medida da temperatura do laboratório. Você vai plotar isso num gráfico XY, né? O Y é o valor da temperatura e o X é o tempo, no dia, sei lá, a hora do dia, não sei, entendeu? Ou número da medida, número 1, número 2. Vamos supor que você sistematicamente faz 3 medidas por dia. Então, você, dia D1, D2, D3. Não, desculpa, D1A, D1B, D1C. Depois, D2A, D2B, D2C, D3A. Ou seja, cada dia é o número da frente do D, né? Exemplo.
Então, você vai codificar isso, é um gráfico tipo de linha, né? Não precisa ser um gráfico XY, né? É contínuo, pode ser um de dispersão, pode ser um gráfico chamado como que é? De barra, sei lá. Aquele que o variável X, ela é constante, né? Então, quando você plota a temperatura, você está vendo a variação diária. Ao longo do tempo, você vê isso. Na internet, aqui na televisão, sempre você está mostrando esses gráficos, a bolha de valores, né? Tá aumentando, opa, houve aumento esse dia, depois com uma queda abrupta. Então, isso são cartas de controle. Todo dia na televisão mostra carta de controle, temperatura, carta de controle, bolha de valores, do dólar, como é a variação do dólar diariamente. Entendeu? Tudo isso são cartas de controle. Para economia, para psicologia, para qualquer área científica, para qualquer área que você imagine, entendeu? Beleza? Então, no laboratório é muito usual usar a carga de controle para monitorar temperatura, pressão, temperatura da geladeira, né? Estabilidade de reação, o título de uma solução padrão, né? A massa padrão de um padrão, sei lá, um peso padrão, 1000 coisas. Você tem que monitorar porque tudo tem que estar sob controle, tudo tem que estar maravilhosamente bem para você adquirir o selo 17025. Isso é aporte, você tem que ter uma equipe muito bem treinada e gente disposta a fazer isso, porque você não vive mais, além de fazer isso diariamente, essas cartas de controle, todo o controle de qualidade para garantir que o seu laboratório é 100%, ou seja, ele tem aí 17025. Né? Não pode ter conformidade alguma, não conformidade, não pode ter. Beleza? Tem que ter dinheiro pessoal e equipe treinada. Né? E hoje precisa, então, todas essas coisas para você ter, como diz, credibilidade, acreditação para outros setores, né? Para outras empresas que vão te contratar. Pessoal, os demais, então, vocês vão discutindo, vão fazendo aí, tá bom? E na próxima semana a gente tira dúvida, caso tenha. Beleza? Beleza? Beleza. Tá, então eu vou terminar então a gravação, tá bom? E até a próxima. Boa noite para vocês. Professor, Professor, boa noite, tchau. Quem tiver pergunta, pode fazer. No Só início vai da aula. disponibilizar essa gravação da aula quando? Olha, o Drive, vai gravar do Drive. Ele demora, eu acho, 2 a 3 horas para disponibilizar após tá. a aula. Aí, mas ainda hoje eu posto para vocês. Porque foi no obrigada, Drive. tá? Valeu. Boa noite. Professor, rapidinho, no início da aula, eu estava com um problema aqui na conexão. O senhor fez a lista, fez a chamada? Sim, você escreveu, dá tempo ainda, o cara, você colocou assim, boa noite, você tem que ir lá eu peço para todos os alunos colocar boa noite aqui no chat. Escreve boa noite que eu vou dar seu nome registrado. Tá bom, boa noite, tchau. Tchau. Renata já está aqui? Tá. E a Renata, beleza. Então, vamos lá.